Fala, inevitável. É isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. E hoje, pra gente falar sobre constância inabalável. Ou se você é dos nossos, constância inevitável. E bom dia, Lili. É muito importante a gente falar sobre isso, É muito importante a gente falar sobre isso. Eu não sei se você viu, mas há 2 dias atrás eu fiz um post no meu feed, um post que eu trouxe lá de uma rede vizinha, onde eu trago algumas reflexões de vez em quando, falando sobre a semana passada minha de estudo, Caso vocês não saibam, eu vou prestar prova de R+, esse ano. Então a gente voltou para as trincheiras aí junto de novo, e agora eu com uma AK-47 de cada lado junto com você. E na semana passada, cara, eu vinha de 4 semanas de estudo, que elas tinham sido bem produtivas, assim, relativamente, Vinha engrenando, vinha fazendo ali o meu cronograma, vinha fazendo mais do que as minhas metas, inclusive. Mas na semana passada, com a entrada aí no R3, a gente cobrindo R2 e a Amanda mudando pra cá e a gente fazendo mudança e coisa pra fazer, acabou que eu não relei nada de estudo. E domingo, eu falei assim, cara, não tem como eu não compartilhar isso com o pessoal, Não tem como eu não compartilhar isso com o pessoal. Porque todo mundo tem a tendência a achar que a preparação deve ser perfeita em um primeiro lugar, E a segunda coisa que as pessoas muitas vezes veem errado é justamente a constância. As pessoas confundem qual é o elemento essencial da constância. As pessoas não conseguem enxergar como de fato é tão simples elas alcançarem uma constância dentro da própria preparação imperfeita. E as pessoas esquecem de ver um ponto essencial dentro da constância que a gente vai falar aqui hoje. Um ponto essencial da constância que a gente vai falar aqui hoje. E que não tem nada a ver com perfeição. Tem nada a ver com perfeição. Tá. Agora, por que é tão importante assim a gente ter constância, Na reflexão que eu fiz nesse post, eu trouxe para vocês que se a gente fizesse uma conta de padaria, minha preparação tinha começado ali em fevereiro, minha prova provavelmente vai acontecer em dezembro. São 42 semanas entre o início e o fim, entre o início e a prova de fato. Se a gente fizesse uma conta de padaria básica do quanto uma semana de estudo representaria dentro dessa totalidade, seria ao redor ali de 2,5%. E ao fazer essa conta, eu bati um papo com você que 2,5% diante de 100 é irrisório. Agora, é irrisório, mas depende de como você encara isso, Depende de como você encara isso. Por quê? A maioria das pessoas tem a tendência a supervalorizar esse curto espaço de tempo. A maioria das pessoas tende a supervalorizar esse curto espaço de tempo. A maioria das pessoas supervaloriza o que poderia ou não ter feito em uma semana e subestima aquilo que poderia fazer em 1, 2 anos. Quer um exemplo simples? Diante de uma semana ruim de estudo, quem nunca pensou, poxa, agora já era, Agora já era. Se eu não conseguir estudar essa semana, perdi uma semana de estudo, não vou conseguir mais. Não vou conseguir mais ser aprovado no final do ano, porque eu perdi essa semana tão importante agora no início do ano. Então não vai dar mais. Desisto. Ao mesmo tempo, quando essa pessoa tem 1, 2 anos pela frente, ela muitas vezes pensa, poxa, mas eu tô tão longe do percentual que eu preciso, poxa, eu tô aqui em 45% no início do meu 5º ano, é muito longe eu subir 40% para conseguir bater 85% até o meu final do 6º ano e ser aprovado. Então veja como superestima-se o que pode ser feito em uma semana, o resultado de uma semana,
quando na realidade isso só representa 2,5% de uma preparação de um ano. De uma preparação de 2 anos representa 1,25% uma semana ruim. Então superestima-se o efeito dessa uma única semana. E subestima-se o potencial de uma entrega constante e disciplinada ao longo de 2 anos. Sendo que essa entrega constante e disciplinada representaria 97,5% da preparação, ou, se fosse em 2 anos, 98,75% da tua preparação. Então, entender o valor da constância é, em primeiro lugar, entender o valor das oscilações que você terá. E a gente vai falar sobre isso. Porque, veja, a primeira forma errada que as pessoas buscam ter constância é querer ter uma rotina perfeita na qual ela faça a mesma coisa todos os dias. A primeira forma errada de uma pessoa ter constância é ela querer fazer a mesma coisa todo santo dia. E não aceitar que haverão dias que serão melhores e dias que haverão piores. E nos dias que são melhores, ela sim tem que aproveitar para entregar mais. E nos dias que ela não está tão bem, tá tudo bem ela tirar um pouco o pé. Porque o resultado é a somatória de fatores. E não um dia individual, e não uma semana individual, e não um mês individual muitas vezes. O resultado é a somatória de fatores. Agora veja, a constância não é fazer todo dia a mesma coisa sempre. Constância não é isso. Constância não é dentro de 1 ano de aprovação, de prova, de residência. Não é isso. Não é isso. Uma outra forma que as pessoas fazem errado, né? Que as pessoas veem errado, essa parte de constância, é achar que existe... Como é que eu posso colocar isso para você? Que existe um componente mágico que fará isso acontecer de uma hora para outra. Não existe. Não existe um passo de mágica que vai te transformar em uma pessoa constante de um dia para o outro. Isso não existe. Isso é uma construção. Agora eu quero que você guarde bem 2 palavras que estão diretamente relacionadas à constância. E elas são oscilação e ela é construção. 2 palavras simples. Oscilação e construção. Oscilação e construção. E a partir de agora, o meu objetivo com você é te mostrar como construir uma constância, sempre tendo o olhar para esses 2 fatores. Construção, oscilação. Construção, oscilação. Quando eu te falo que a constância tem tudo a ver com construção, isso quer dizer que você não vai começar no 100%, você não vai começar no 90%, você não vai começar no 80%, geralmente você vai começar no 10%. Porque assim como você precisa acostumar seu corpo na academia, por exemplo, antes de pegar uma grande carga, assim como você precisa acostumar o teu corpo a uma rotina de sono ali, quando você está no estágio que você precisa acordar mais cedo, então logo você precisa dormir mais cedo também. A constância nos estudos, ela tem tudo a ver com a construção gradual de uma rotina na qual você vai se acostumando com pequenas entregas diárias, semanais. E gradualmente e ascendentemente, terceiro pilar do plano, né, a ascendência de metas, de forma ascendente, você ir implementando uma rotina mais intensa. Agora, lembra que eu te falei construção? A construção não começa com a parede já de pé, ela começa com o primeiro tijolo. Da mesma forma que a sua preparação não vai começar com uma rotina de 4 horas de estudo por dia, todo dia. Não vai começar com uma semana de 20 horas de estudo por dia, toda semana. Ela começa com uma construção lenta e gradual dessa tua entrega.
É você desenvolver ali de início o hábito de fazer 1 hora de questões por dia. E você faz isso por 1 semana. E depois você sobe para 1h30 e mais 1 semana. E depois você sobe para 2 horas por dia e mais 1 semana. E essa 1 semana pode se tornar 2 semanas caso você sinta que está tendo dificuldade de entregar isso, sem se poupar. Mas é esse feeling de, poxa, tá puxado aqui, deixa eu me acostumar um pouco mais antes de subir o sarrafo. A constância, então, ela não tem a ver com rotina perfeita. Ela não tem a ver com você começar lá no pico. Ela tem a ver com um acostumar-se lentamente e gradual a entregar tudo que se tem dia após dia, semana após semana. E quanto mais você vai entregando, quanto mais você vai se acostumando, quanto mais você sente que tem se habituado, você sobe. E 1 hora vira 1h30, 1h30 vira 2, 2 vira 2h30, 2h30 vira 3. E é necessário que você tenha esse olhar à quantidade e fator implementado. Quantidade e fator implementado. Quantidade e fator implementado. Como assim, Thiago? Como assim? Quantidade e fator implementado. Quando você está construindo uma rotina constante, primeiro conceito que a gente falou, você precisa ter uma ascendência dessa constância. Entregar, se acostumar, subir. Entregar, se acostumar, subir. Agora, você jamais vai saber o quanto você entregou se você não tiver a dimensão de quantidade. Quantas horas, quantas questões, quantos flashcards, qual foi o percentual de acertos. Você nunca vai conseguir subir esse sarrafo, progredir, se você não tiver a noção de fator implementado. O que você fez? Foi leitura, foi aula, foi questão, foi flashcard, foi simulado, foi prova na íntegra. A partir do momento que você começa a alinhar esses 3 fatores, então, fator implementado, quantidade e ascendência, você começa a construção dessa constância. A constância é a aplicação recorrente, gradual, crescente de quantidade e fator implementado. Ou seja, do que você faz e o quanto você faz. E essa aplicação diária, semanal e mensal. Agora, eu falei que você vai começar no pouco. E eu falei que ao começar no pouco, você precisa começar com coisas específicas. Ou seja, vou começar com questões e vou começar em 1 hora. Vou começar com questões e vou começar em 1 hora. E ao você ir progredindo ao longo do ano, você coloca outros elementos. Agora eu vou começar a fazer 30 minutos de flashcard. Se acostuma durante 1 semana. Agora eu vou subir mais meia hora das questões que eu estava fazendo. Se acostuma durante 1 semana. E assim você vai progredindo. Assim você tem o elemento de construção que eu te falei. De forma lenta, gradual. Entregar, se acostumar, subir o sarrafo. Entregar, se acostumar, subir o sarrafo. Mas eu te falei que existiam 2 elementos dentro da construção de constância. A construção, né? E a oscilação. A construção e a oscilação. O que eu quero te dizer com isso? O que eu quero te dizer com isso? Naturalmente, ao longo do teu ano de preparação, você terá uma oscilação de performance, você vai ter uma oscilação de entrega, você terá dias melhores, dias piores, isso é natural de todo ser humano. Se você não é um robô, né? Se a inteligência artificial, a gente ainda não teve um chip implantado na nossa cabeça, você ainda não é um robô, você vai ter dias piores, você vai ter dias melhores. É a natureza do ser humano. Agora, a constância é sobre encarar essa oscilação de modo a que sempre haja um retorno ao ponto de equilíbrio. Como assim, Thiago? Você já falou várias vezes que equilíbrio não existe. De fato, não existe, mas esse aqui é um outro contexto. Veja, se eu te falo que existe oscilação, eu quero que você pense, tá? Quero que você pense em 2 formas de se ver a mesma coisa. Na primeira, você tem um arco aqui, certo? Você tem um arco aqui. E existe uma bolinha aqui em cima desse arco. O que acontece quando ele oscila para um dos lados? Se ele cai para cá,
a bolinha cai para fora. Se ele cai para cá, a bolinha cai para fora. Agora esse mesmo arco, se eu viro ele aqui, ó, virei. A bolinha está aqui dentro. Se ele oscila para o lado, ele volta. Se ele oscila para o outro, ele volta. Se ele oscila para o outro, ele volta. Se ele oscila para o outro, ele volta. Com a concavidade para baixo, qualquer oscilação faz a bola cair. Com a concavidade para cima, qualquer oscilação faz ela ir, mas ela volta. Ela vai, mas ela volta. A constância em um ano de prova de residência é entender que essa oscilação ela vai acontecer. Essa oscilação ela vai acontecer. Agora cabe a você adotar uma atitude que te faça entender se a tua concavidade está para cima ou para baixo. Quando você oscilar, você vai cair? Ou você vai oscilar e voltar? Oscilar e voltar. Oscilar e voltar. A constância não tem a ver com fazer todo santo dia, mas tem a ver com voltar sempre que necessário e o mais rápido possível. As pessoas têm o fetiche de ter a rotina perfeita, de conseguir entregar todo dia o máximo, de conseguir entregar todo dia o melhor, de achar que todo dia será perfeito, de achar que todo dia vai ser máxima performance. Esquecem que existe um componente humano por trás de toda a preparação. Esquecem que existe um componente humano por trás de toda a preparação. Existe cansaço, existem imprevistos, existem outras prioridades que aparecem. E não é sobre fazer todo dia a mesma coisa, mas é sobre voltar sempre que necessário, o mais rápido possível. Você acha? Eu compartilhei com você aqui o meu caso da semana passada, que eu não estudei nada, eu te falei os motivos. Agora, você acha que eu ia deixar de curtir, de ajeitar as coisas aqui em casa com a Amanda na semana que ela estava mudando para cá por causa de estudo para residência? Me poupe, né? Minha vida não se resume a isso. Você acha que eu ia desmarcar uma mentoria com os nossos alunos para que eu pudesse estudar um dia a mais para residência? Nem a pau. Você acha que isso vai prejudicar o resultado que você vai ter lá no final do ano se você ficar em uma semana ruim? Se por uma semana você não conseguir estudar, se por uma semana você atrasar a matéria, se por uma semana essa tua oscilação te fizer pender para o lado, eu te falo uma coisa. Desde que ao pender o retorno aconteça, você volta para o caminho que você estava. Agora, tem muita gente que encara a oscilação assim, né? Fui um pouquinho para o lado, caí, já era. Fui um pouquinho para o outro, caí, já era. Agora, quem entende a lógica da oscilação, que ela vai acontecer, e que você precisa voltar para o meio, para o caminho, e que isso é a constância, não fazer todo santo dia a mesma coisa, mas voltar quantas vezes necessário. Quem entende essa lógica, não tem o que para. E aí você tem um problema. Porque você passa a não ter mais desculpa para não fazer o que você precisa fazer. Quando você é pragmático, quando você é objetivo dessa forma, de encarar, pô, eu tive uma semana ruim, mas o que são 2,5% perto de 97,5% que eu ainda posso entregar? Caramba! O que é 1,25% perto dos próximos 98,75% que eu ainda posso entregar? Porra, nada! Então por que a gente se martiriza tanto quando isso acontece?
Por que a gente tem essa tendência ao automartírio, né? A automutilação mental? Simplesmente porque a gente não teve uma semana perfeita, porra. A constância é sobre a criação crescente de uma rotina específica no que é feito, no quanto é feito, de modo crescente, de se acostumar e aumentar, se acostumar e subir o sarrafo, se acostumar e subir o sarrafo. E entender que no meio desse caminho haverão oscilações e que desde que você retorne ao centro logo em seguida, não é nada mais do que o esperado. Quem aqui já passou por uma semana ruim de estudos esse ano e teve que voltar? Me conta aqui no chat. Quem aqui já passou por uma semana ruim de estudos esse ano e precisou voltar? Me conta aqui no chat. Me conta aqui no chat. Quem já teve uma semana ruim de estudos e teve que voltar esse ano? Talvez você nem tenha começado ainda, né? Quem estava fazendo prova no passado, talvez ainda esteja descansando, aguardando alguns resultados. E não é isso que vai mudar caso você precise estudar esse ano de novo. A constância inabalável. Aí, ó, a Amandinha falou que ela. Catarina falou que ela. Qual a diferença de alguém que tem uma constância abalável e de alguém que tem uma constância inabalável? O cara que tem a constância abalável é aquele que faz. E quando ele oscila, ele cai. Quando ele oscila, ele cai. E não consegue voltar. A pessoa que tem a constância inabalável é ela que tem essa percepção do movimento pendular dentro de uma preparação de eu oscilo e volto. Eu oscilo e volto. Eu oscilo e volto. Agora você sabe disso. Talvez você já soubesse. Mas você se recusasse em reconhecer. Porque isso também te faz reconhecer que você tem falhas e tá tudo bem. Porque o que importa é quantas vezes você volta. O que importa é quantas vezes você volta. E quando você volta, a energia que você põe no que você faz. A Kátia falou, 5º ano adaptando o cursinho internato de cirurgia. Impossível não oscilar e se frustrar. Se não tiver esse pensamento de oscilo e volta. Exatamente. E deixa eu te falar uma coisa. Vai ser internato de cirurgia, de clínica, de ódio, pediatria, todos vão te fazer oscilar. Todos. De alguma forma. Em alguma magnitude. Em alguma intensidade. Todos te farão oscilar. E sempre será sobre o quão rápido você volta. O quão rápido você volta. Fez sentido, pessoal, sim ou não? Fez sentido, sim ou não? Mandem pra mim aí no chat. Fez sentido, sim ou não? Mais uma semaninha começando, terça-feira matinal hoje. Voltamos às nossas lives diárias às 5h55 da manhã. Chinela cantando, indo pra cima. Kátia falou que fez sentido demais. Amanda falou que fez muito sentido. Boa. Boa, pessoal. Boa. Amanhã, às 5h55, temos mais uma live diária, tá? Estamos chegando aí, acredito que semana que vem... Não, na próxima... Não, semana que vem mesmo a gente bata a nossa live número 100, hein? Estamos chegando lá. Hoje, live número 90. E eu te vejo amanhã, às 5h55. Fiquem com Deus e até amanhã.